Mais um convidado aqui no canal da Iron Guides. Dessa vez o médico psiquiatra Luiz Augusto Malta. O Luiz, ele atende em Belo Horizonte e ele também tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo. E eu pedi para o Luiz explicar um pouquinho sobre quais são as respostas, tanto química lá que acontece no nosso cérebro, assim como psicológicas também, da atividade física no nosso bem-estar, como ele fala, na nossa mente saudável, como que isso ajuda, assim também a relação entre atividade física e ansiedade, atividade física e depressão, quando e como que isso pode ajudar ou não. Então, um formato um pouquinho diferente aqui, você deve estar acostumado a assistir muito no nosso canal para aprender mais sobre triatlon ou natação, ciclismo, corrida, porém eu acredito aí que uma mente saudável tem um impacto também na nossa performance e na nossa saúde no geral. Então vamos curtir o vídeo do Luiz, e se você gostou desse vídeo, por favor dê uma curtida aí no final e não deixe de assinar o canal tanto da Iron Guides quanto do Dr. Luiz. Então vamos falar hoje de uma interseção muito interessante, que é da medicina, né, e da psiquiatria, aqui no caso, com a educação física. Por que os exercícios físicos são tão importantes para manter a nossa mente saudável? Cientificamente, a gente não tem um consenso, não tem alguém que bata o martelo dizendo, quantificando, qual que é a capacidade do exercício físico de prevenir um quadro ansioso, prevenir um quadro depressivo ou até algum transtorno mental mais grave. Mas como a gente está falando aqui de generalidades, a gente não está falando propriamente de doença, a gente está falando de como manter a nossa mente em equilíbrio, o nosso psiquismo num estado harmônico, Então acho bastante válido a gente falar de exercício físico. Então, exercício físico feito de uma maneira irregular, vamos dizer, aquele futebol de alguns finais de semana que muita gente joga, ou uma caminhada eventual, tudo, eles têm a grande capacidade de dar um prazer momentâneo ali, todo mundo que sai de um exercício físico eventual, casual, sai com aquela sensação de dever cumprido, com aquela sensação de que liberaram as endorfinas, e tudo bem. Fora o tanto que é bom para a cabeça, Você fazer uma atividade física, uma atividade que não demanda um esforço intelectual mais concentrado, ela alivia a nossa neurotransmissão, Você, digamos que você esteja focado num problema difícil de resolver, Focado numa prova que você vai fazer, focado numa planilha que você tem que entregar, numa aula que você tem que preparar e tudo, e de repente você faz um exercício físico, você dá uma espécie de férias, para aquela tarefa intelectual que você precisa equacionar, Quando você equacionar aquela tarefa intelectual, você sabe que vai ter uma recompensa, mas enquanto a recompensa não vem, aquilo é muito exaustivo, A gente sabe que a nossa atenção, que o nosso foco, ele tem um limite de algumas horas no máximo, Então você ficar debruçado diante de um problema por muito tempo, não vai te tornar mais eficiente para resolver o problema. E o exercício físico, ele tem essa grande capacidade, que é de te dar férias para o seu psiquismo, para o foco daquele problema. Então você faz o exercício, na hora que você volta, o problema parece muito mais fácil de resolver, A mesma coisa ocorre com uma noite de sono, Depois que você dorme sobre o assunto não parece tão assustador assim mais, na maioria das vezes, Então, o exercício físico, a primeira coisa que ele traz é isso, dá uma folga para a nossa cabeça, dos problemas que ela tem que enfrentar. Segunda coisa, eu já mencionei aí rapidamente, é a liberação de endorfinas, A gente tem a sensação física de prazer depois de um exercício físico, porque o nosso organismo produz uma substância que gera prazer para que a gente não tenha percepção de dor. Exercício físico, por mais balanceado que ele seja,
ele provoca uma lesão muscular, uma lesão pequena muscular, né? Mas toda lesão vai provocar dor. Para a gente não entender essa dor como uma coisa ruim, uma coisa aversiva, né? O nosso organismo produz uma substância que gera um prazer maior do que a dor gerada pelo exercício físico. Então é aquela dorzinha boa, né? Depois que a pessoa volta da academia, depois que a pessoa faz uma corrida, faz uma ginástica mais puxada, joga um futebol, alguma coisa assim. Então é aquela dorzinha boa, por quê? Porque você sente a dor, mas a endorfina liberada pelo seu organismo faz com que o prazer supere a dor. Agora nós estamos falando de exercícios eventuais. Como que os exercícios regulares podem ajudar a gente a manter o equilíbrio da nossa cabeça? Né? Lembrem lá daquela frase, né? Daquela máxima que eu coloquei. Toda mente, né? Todo organismo tende ao equilíbrio. E tende ao equilíbrio e tende à busca do prazer. Se a gente faz exercícios físicos regulares, nós vamos ter liberação de endorfina de uma maneira regular. Essa endorfina, ela se diferencia de uma substância externa, né? Álcool, drogas, cigarro, qualquer substância externa aí, porque ela é produzida numa quantidade muito menor, né? O nosso organismo, ele é sábio, né? Se a gente produzisse um absurdo de endorfina, a gente ia ficar só querendo mais daquilo ali e não ia querer mais nada, né? Uma super endorfina que existe é a morfina, né? É uma droga que atua exatamente no receptor de endorfina. Quem é viciado em morfina sabe que não quer mais nada, né? Só quer aquilo ali. Morfina, heroína, dolantina, né? Mas voltando à endorfina, então. Se você tem o hábito de fazer exercícios, você vai ter o hábito de produzir endorfinas. Você não vai ter aquela recompensa tão expressiva como você tem num exercício eventual, mas você vai ter uma liberação constante de endorfina. E essa endorfina sendo liberada em doses pequenas, em doses adequadas para o organismo, ela vai ocupar os receptores de endorfina, ela vai te dar uma sensação de prazer, mas ela não vai provocar aquele aumento de produção de receptores que ocorre quando a gente coloca uma substância externa ao nosso organismo. E aí você vai viver um estado de satisfação permanente caso você faça exercícios físicos regulares, porque essa endorfina, esse nível assim um pouquinho elevado de endorfina, vai estar ocupando os receptores que identificam essa ocupação como prazerosa e você vai ter um humor muito melhor para enfrentar o dia a dia, né? Então o grande lance do exercício físico regular está muito relacionado à liberação de endorfina. E aí é o ciclo virtuoso, né? Se você faz exercícios físicos regulares, você está mais satisfeito com o seu corpo, você tende a se cuidar melhor, você tende a querer comprar uma roupa mais bonita, uma maquiagem, né? No caso das mulheres aí, que combine melhor com o seu rosto, você vai se cuidar melhor, você vai ter uma atitude muito mais confiante que vai sempre reforçar essa sensação de bem-estar, né? Então, exercício físico regular de uma maneira moderada não tem contraindicação, né? Vai melhorar sua condição cardiovascular, você vai vencer aí um lance de escada, né? Você vai vencer uma corrida da chuva, né? Uma coisa qualquer, de uma maneira muito mais leve, né? Você imagina, né, um cara aí de meia idade, né, um cara igual eu, né, que puxa, o cara bufa para subir 2 andares de escada, né, e a pessoa que faz exercício físico nem nota que subiu. Isso dá uma autoestima, dá uma autoconfiança para a pessoa, né, que só faz bem. Então, exercício físico regular, como eu estou tentando dizer, é um ciclo virtuoso. Não é remédio para tratar depressão, não é remédio para tratar um transtorno ansioso estabelecido, né? Isso tem que ficar bem claro, mas para você fazer vamos dizer assim, uma conduta preventiva, né? Ou para você enfrentar as tristezas e as ansiedades que não caracterizam doença, tristeza e ansiedade como fatores normais da vida, exercício físico está mais do que
indicado. Não, como eu disse, não é tratamento, não é substituto para tratamento psiquiátrico de quadros estabelecidos, mas é um excelente mecanismo de prevenção de transtornos ansiosos e transtornos depressivos. Tá gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal, né? Divulgue, compartilhe. Vamos fazer o YouTube enxergar o Mente Saudável aí, para a gente ter cada vez mais gente que possa se beneficiar desses vídeos.